E, pelo que estamos vendo, a justiça militar não serve mais para nada. Me desculpe, você é um militar, mas pelo que estamos vendo, só serve para dar despesas para a União, já que está provado agora que a justiça comum pode resolver a questão dos militares, todos os problemas dos militares. Então, sendo assim, qual é a razão para se manter o STM, o Superior Tribunal Militar? Qual é a sua opinião sobre isso? Você toca num dos pontos cruciais de toda essa crise que nós estamos vivendo. E eu vou remeter ao início do problema, quando a gente começa ali numa primeira atitude muito estranha, quando o ministro Lewandowski era o presidente do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, e ele rasga a Constituição e faz uma exceção separando a perda dos direitos políticos do mandato. Ali ele tomou uma primeira decisão e de lá para cá nós fomos observando uma série de excepcionalidades que foram se acumulando e ao ponto de nós chegarmos a esse, vamos dizer, essa página da história que você lembra agora, em que a justiça militar simplesmente é tornada como dispensável. Vamos lembrar que no 8 de janeiro, Paulo, nós tínhamos dentro do Palácio do Planalto um oficial general de 3 estrelas da ativa. Eu não estou me referindo ao G. Dias. O G. Dias, na hierarquia militar, se ele estava presente com outro general de divisão, já que ambos eram generais de divisão, e ele na reserva e um outro militar da ativa, para efeito da justiça militar, o maior presente em hierarquia seria o general Penteado. O general Penteado, ele foi à CPI do Distrito Federal e falou que houve negligência do general Gonçalves Dias. E aí eu lhe pergunto, Paulo, houve um inquérito policial militar do que aconteceu dentro do Palácio do Planalto? Veja que as pessoas já sabem das imagens hoje que estão nas redes sociais que mostram os manifestantes entrando no Palácio do Planalto a partir das 3 horas da tarde e até antes. Ali está registrado o horário. Nesse horário, Paulo, aqueles que saíram do acampamento escoltados pela Polícia Militar ainda estavam se deslocando, com o bandeirão, cantando Lula ladrão, seu lugar é na prisão, cantando a nossa bandeira jamais será vermelha, e eles caminhando, mas já havia gente dentro do Palácio do Planalto. Paulo, você sabe que o inquérito policial absorvido ou foi levado para a Polícia Federal e não houve uma conclusão com as imagens ali, porque elas foram levadas para o Supremo Tribunal Federal. Então, naquele momento, Paulo, eu conversei com vários amigos e você me toca num ponto muito sensível, porque hoje o alto comando do Exército, todos no alto comando do Exército são meus contemporâneos. Alguns até mais modernos, ou seja, foram formados depois de mim, outros da minha turma e alguns um pouco mais antigos. Hoje, obviamente, são todos generais, eu sou um coronel da reserva, mas não tenho como esquecer que nós fomos formados na mesma escola. Nós temos os mesmos valores. Eu vivi 32 anos ao lado desses companheiros. Conheço as famílias de muitos deles. E eu quero dizer, Paulo, é inadmissível o que nós estamos vendo. Militares da ativa sendo presos. Mais ainda, temos o caso do tenente-coronel Cid e tantos outros. Essa postura da justiça militar não pode ser atribuída simplesmente à presidência de um ex-piloto do Aerolula. Não pode ser atribuída simplesmente ao fato de que hoje o presidente do Tribunal Superior Militar é alguém ligado a esse grupo lá atrás e que volta ao poder. Como o vice-presidente da República costuma dizer, ou dizia, né, na época da campanha, antes dessa última, se Lula voltasse ao poder, nós teríamos a reedição de um grupo que nós já conhecemos das suas atividades criminosas voltando ao local do crime. Então, Paulo, é muito difícil a situação dos militares hoje no Brasil, porque convivem com essa estrutura que eu poderia até dizer mafiosa, que todos conhecemos. A estrutura foi para o Supremo Tribunal Federal, desfez a Lava Jato, hoje ela consegue estar presente na política e, apesar de tudo isso, como você bem falou,
nós temos militares sendo submetidos à guerra política e não sendo julgados nem investigados pela justiça militar, que era e deveria ser